E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medida. Louvado seja Deus. Irmãos, diz assim a introdução. Nesse texto sagrado, percebemos como Deus prosperou Isaque, inclusive durante a adversidade, mesmo em meio à fome que assolava a terra naqueles dias. Deus prometeu abençoar Isaque onde ele estava habitando. Então a Bíblia vai dizer, querido, que Isaque, ele estava debaixo da mesma bênção de Abraão. Deus havia prometido a Abraão: Abraão, ande na minha presença e eu abençoar-te-ei. E naquela época, devido à lei da primogenitura, a bênção do pai passava para o filho. E Isaque estava debaixo desta promessa. E a Bíblia diz que Isaque, ele vai se deparar com uma situação de terra seca, aonde, louvado seja Deus, havia fome sobre a terra. E Isaque ficou sabendo que havia comida no Egito. E a Bíblia vai nos relatar que Isaque, ele arquitetou e projetou no seu coração ir para o Egito atrás de comida, atrás de alimento. Isaque, ele tinha um rebanho muito grande, ele precisava dar água, pasto para o seu rebanho, e ele precisava de alimento para a sua família e para os seus servos. Só que a palavra do Senhor, ela vai nos dizer, aqui no tópico 1, que Deus vai orientar Isaque. Deus vai aconselhar Isaque. E no tópico 1 diz assim: Deus aconselha Isaque a não descer ao Egito. Muitas vezes somos tentados a buscar as facilidades do Egito. Queridos, quem nunca foi tentado a buscar as facilidades do mundo? Só que Deus, ele vai aconselhar Isaque: filho, não desça ao Egito. Não desça ao Egito, porque no mesmo lugar da sua adversidade você vai prosperar. No mesmo lugar aonde você foi humilhado, Deus vai te exaltar sobre a terra. E a Bíblia diz que Deus vai dar este conselho para Isaque no livro de Gênesis capítulo 26, versículo 2. No tópico 2, Deus renovou a promessa de abençoar Isaque e a sua descendência, como havia prometido a Abraão. O que nos motiva são as promessas de Deus quanto à nossa vida. Amém, irmãos? Então Deus, ele vai reforçar: Isaque, não desça ao Egito, mas planta, semeia nesta mesma terra, porque todos plantaram e não colheram, mas com você é diferente, porque você está debaixo da promessa. Nos dias que nós estamos vivendo, se fala muito em crises, né? Crise política, crise financeira, crises diversas. Mas a crise, ela é da terra ou ela é do céu? Da terra. Nós somos da terra ou nós somos do céu? Então nós não temos nada a ver com a crise. É no meio da crise que Deus vai prosperar o seu povo. A Bíblia vai dizer, querido, que os que esperam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Ou seja, vai vir a prova, vai vir a escassez, vai vir as portas fechadas, vai vir a luta, vai vir o vento contrário, mas aqueles que confiam no Senhor não se abalam. A nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. A nossa confiança, ela tem que estar em Deus. O desespero bate porque somos seres humanos, mas quem nos prometeu garante. Aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. E o processo
O processo nada mais é do que o forjamento de Deus. Faz parte do chamado, faz parte do forjamento. Deus está sempre preocupado em nos preparar para uma grande obra. E para nós aceitarmos esse chamado, nós precisamos do quê? Nós precisamos de ter experiência, nós precisamos de ter vivência, nós precisamos ser provados e aprovados em Cristo. E talvez você já questionou: Senhor, eu sou crente, eu sou cristão, eu estou na igreja todo dia. Por que eu passo por tantas situações que me machucam, que me preocupam, que me ferem? Por que o Senhor não me tira desta prova? Ou será que o Senhor não está vendo? Nós questionamos. Mas o processo é necessário para o amadurecimento. Não quer dizer que Deus é um Deus carrasco. Não quer dizer que Deus não está vendo. Não quer dizer que Deus ele tem prazer no sofrimento do justo. Não quer dizer que Deus, louvado seja Deus, ele se compraz com a tua lágrima. Não. Mas Deus está dizendo: filho, suporta. Filho, passa. Quantas vezes em meio às adversidades, em meio ao vento que sopra ao contrário, nós projetamos no nosso coração e em buscar as facilidades do Egito? Quantas vezes nós arquitetamos no nosso coração em retroceder? Quando eu estava lá fora no mundo, eu não passava por isso. Quando eu estava servindo a outros deuses, eu não passava por isso. Você não passava por isso porque o mundo, ele jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. E o sistema mundano vai contribuir para o bem daquele que é do mundo. Por isso que você não passava certas adversidades. Mas quando você levantou a mão cansada para Jesus, você estava se opondo ao sistema mundano. Então você é oposição do mundo. A Bíblia diz que aquele que é amigo de Deus, ele constitui uma inimizade com o mundo. Porém, aquele que é amigo do mundo, ele constitui inimizade contra Deus. Quer ser amigo de Deus? Seja inimigo do sistema mundano. Quer ser amigo de Deus? Não desça ao Egito. Quer ser amigo de Deus? Não busque as facilidades do Egito, que o Senhor, ele vai te chamar de amigo. E a Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados do que irmãos. Louvado seja Deus. Abraão, ele era chamado amigo de Deus. Eu entendo, queridos, que existem amizades que o laço de amizade é muito mais forte do que o laço entre familiares. Então Deus, ele está aconselhando o seu servo Isaac a não descer para o Egito. E Deus, ele sempre vai renovar a sua promessa na nossa vida. Deus vai dizer, Deus renovou a promessa de abençoar Isaac e a sua descendência como havia feito Abraão. O que nos motiva, o que nos mantém de pé são o quê? As promessas de Deus na nossa vida. As promessas de Deus na nossa história. Às vezes nós estamos fraquinhos em meio às adversidades, em meio à escassez, em meio às portas que se fecharam, e a gente vai desfalecer da nossa fé. Mas aí vem a promessa ecoando no nosso coração, e o Senhor vai sempre estar renovando esta promessa e nos trazendo uma injeção de ânimo. Isaac obedeceu a Deus ficando em Gerar. Deus quer exaltar-nos no mesmo lugar que muitas vezes fomos humilhados. Ou seja, Deus vai dizer para Isaac, Isaac, não desça ao Egito, mas permaneça nesta mesma terra, permaneça neste mesmo lugar. Talvez Isaac, o texto não diz, vai questionar com Deus, Senhor, mas a terra é uma terra infértil. O que Deus diz na sua palavra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra quer dizer,
eu vou pegar uma terra infértil, eu vou pegar uma terra seca, eu vou pegar uma terra que não produz e vou fazer ela gerar. Isso que é sarar a vossa terra. E talvez Isaac vai questionar: Senhor, a terra está seca. Isaac, não desça ao Egito, mas permaneça nesta mesma terra. Senhor, a terra não gera. Isaac, não desça ao Egito, mas permaneça nesta mesma terra. Senhor, a terra é infrutífera. Isaac, permaneça nessa mesma terra. Senhor, mas todos que me antecederam plantaram e não colheram. Permaneça nesta mesma terra. Senhor, todos fracassaram aqui. Aí o Senhor vai dizer: Isaac, permaneça nesta mesma terra. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer, querido, que Isaac, ele vai obedecer ao Senhor e ele vai ficar em Gerar. E Deus, ele vai o que? Dar crescimento para Isaac no lugar da sua humilhação. No lugar aonde ele foi provado, Deus vai dar crescimento. Ou seja, aonde todos plantaram e não colheram, Deus vai dar crescimento para o seu servo. Aonde todos que antecederam fracassaram, Deus vai dar crescimento para o seu servo. Então, o segredo está na obediência. Se Deus mandar você ir, você vai. Se Deus mandar você ficar, você fica. Vamos usar aqui como exemplo Ló e Abraão. Quem estava debaixo da promessa? Abraão. Quem estava debaixo da obediência? Abraão. Só que os dois vão crescer e vão prosperar sobre a terra, de maneira que a terra vai ficar pequena para os dois. E houve o que? Uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E a Bíblia vai dizer que foi necessário eles se separarem. E Abraão estava debaixo da obediência e ele vai falar: Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão, ele deu a opção de Ló escolher para onde ele queria ir. Quando o Ló, ele olha para as partes de Sodoma e Gomorra, ele viu o quê? Pastos verdejantes. Ele viu uma terra fértil, ou seja, já estava pronto, já estava mastigado. E ele foi para onde o quê? Estava fértil, aonde tinha probabilidade dele prosperar. Só que Abraão, ele foi para o outro lado. Só que a promessa de Deus estava sobre Abraão. Não importa se a terra é seca, você tem que estar na obediência. Não importa se a terra é infrutífera, continue na obediência. O segredo aqui não é estar numa terra fértil ou numa terra seca. O segredo aqui é obedecer, independentemente aonde você for plantado. A Bíblia diz no Salmo 1, a Bíblia diz que a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ela dará o seu fruto na estação própria. A árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Mas a Bíblia vai dizer no livro de Jó, capítulo 14, verso 7 em diante, que a árvore cortada, mesmo que a sua raiz esteja seca ao pó, ao cheiro das águas. Sabe o que é o cheiro das águas? Louvado seja o nome do Senhor. É aquela foligem que cai de água, como é que é o nome? É aquela brisa que cai, ao cheiro das águas ela brotará. Ou seja, ela nem precisa de muita água se ela estiver na obediência. Louvado seja o nome do Senhor. No tempo oportuno o Senhor vai fazer ela prosperar para a honra e glória do seu nome. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus capítulo 21 que havia uma figueira plantada à beira do caminho. Beira do caminho representa uma vida às margens. Beira do caminho representa uma vida fora da obediência. Jesus, quando vai até aquela figueira para procurar o fruto, porque Jesus estava com fome, a Bíblia vai nos dizer que ele não achou figo e ele vai amaldiçoar aquela figueira e ela vai secar e ela vai morrer. Mas no livro de Lucas, capítulo de número 13, verso 6, a Bíblia também vai dizer que havia uma figueira plantada no meio da vinha. O dono da vinha, quando percebeu que ela não produzia, que ela não gerava fruto, o que ele vai fazer? Ele mandou cortar.
Só que o vinhateiro, que representa Cristo, ele vai interceder e vai dizer: Senhor, não corte, deixa eu escavar as raízes, deixa eu tratar as raízes, deixa eu regar as raízes, porque no tempo oportuno ela vai gerar. Qual é a diferença entre as duas figueiras? Uma não produzia fruta, a outra também não. Uma não gerava, a outra também não. Só que uma estava plantada à beira do caminho e o outro estava plantada no centro da vontade de Deus. Talvez a promessa ainda não aconteceu na sua vida, mas continue plantado no centro da vontade de Deus. Continue na obediência, que você vai ver o que o Senhor ele vai fazer na sua vida. No Salmo 32, versículo 8, o Senhor promete orientar-nos, guiar-nos, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Ou seja, os caminhos de Deus são maiores do que os nossos caminhos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. A promessa de Deus para a nossa vida, ela está ecoando na terra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como a chuva e a neve, que desce do céu com o propósito de regar a terra, de fazer produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. E aí o texto diz: assim será a palavra que sair da boca de Deus, ela não voltará para o céu vazia, sem antes ela prosperar naquilo para que eu a enviei. Ou seja, Deus, ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. E aí tem pessoas que questionam: pastor, eu estou há 20 anos esperando a promessa, mas será que é Deus que não cumpre a promessa ou nós que nos afastamos do centro da vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa para as nossas vidas. E uma vez que nós seguirmos a instrução de Deus, irmã Maria, qual é a probabilidade de nós nos frustrarmos? É 0%. Por que o homem se frustra? Por que o homem se decepciona? Porque nós queremos andar de acordo com o nosso próprio entendimento. Nós queremos andar de acordo com as nossas próprias convicções. E nós nos esquecemos que nós não temos um atributo de Deus. Qual é? A onisciência. Onisciência, ou seja, o que vai acontecer daqui a 1 minuto, Diácono Júnior? O que vai acontecer daqui a 2 segundos, Diaconisa Mônica? Não sabemos. Deus, ele é onisciente. A porta que se fecha hoje, na onisciência de Deus, ia ser uma maldição para a sua vida amanhã. A bênção que não chega hoje, na onisciência de Deus, você não está preparado para receber ainda. Então Deus, na sua onisciência, ele sabe, louvado seja Deus, o momento certo de nos abençoar, o momento certo de entregar a vitória nas nossas mãos. E por que nós nos decepcionamos tanto? Porque fazemos escolhas que aos nossos olhos parecem boas, aos nossos olhos vai nos fazer feliz, vai nos trazer alegria, vai nos trazer prazeres, só que nós não temos a onisciência. E aí nós nos frustramos, nos decepcionamos, no popular dizendo, quebramos a nossa cara, muitas das vezes. E aí estamos vivendo uma geração de pessoas frustradas, que fazem as próprias escolhas e vivem as consequências das suas escolhas, e muitas das vezes quer colocar a culpa no inimigo. Pastor, estou provado, o inferno está se levantando. Não, às vezes, irmãos, vamos ser francos, 90% das nossas provações que nós passamos, consequência das nossas escolhas. Pode ter certeza. 10% pode ser o inimigo, pode ser Deus te provando. Mas 90% das nossas provas e lutas que nós passamos são consequências das nossas escolhas. Pastor, eu aceitei a Cristo, mas as escolhas que você fez lá no passado, ela reflete na sua vida hoje. Tem como mudar? Não tem como mudar. O teu passado tem como mudar? Não tem como.
Então, são consequências que nós temos que passar por escolhas erradas lá de trás. Existem situações que a gente tem a oportunidade de voltar lá atrás e consertar, mas tem coisas que já estão tão no passado que não tem conserto, não tem jeito. Nós temos que viver o que? As consequências. E aquilo que nós cometemos de pecados na presença de Deus tem um peso maior, porque a Bíblia vai dizer que o tempo da ignorância Deus não leva em conta, mas a partir do momento que você conheceu esta palavra, que você recebeu Cristo como Senhor e Salvador, e você está sendo instruído na palavra, existe um peso maior, porque Deus não nos terá mais como inocentes. Nós seremos cobrados, nós iremos pagar o preço pelo nosso pecado. E a Bíblia diz, querido, que os pensamentos de Deus são maiores, e nós nos frustramos e nos decepcionamos justamente por isso, por querer andar ao nosso bel prazer. Mas se nós decidirmos seguirmos a palavra de Deus, andarmos no caminho de Deus, né? Buscar a instrução em Deus, ser instruído pelo Espírito Santo de Deus, o que vai acontecer? A probabilidade de nós nos frustrarmos é de 0%. Quando Isaac ele se depara com a prova, a primeira coisa que ele arquiteta no seu coração: vou para o Egito, vou para onde tem comida, vou para onde tem prosperidade. Irmãos, quem nunca quis ir para um lugar melhor, recomeçar, ir para um lugar onde tem prosperidade, tem trabalho, tem emprego, tem dinheiro? Só que tem um louvor que diz assim: se Cristo comigo vai, eu irei. Então, eis aqui o divisor de águas. Muitas das vezes nós queremos ir, mas será que a presença de Deus vai nos acompanhar? A Bíblia diz que quando os fariseus recebem uma palavra dura de Cristo e eles começam a ir embora, aí Pedro vai questionar: Senhor, eles estão indo embora. Aí Jesus fala para ele: Pedro, quer ir também? Senhor, para onde eu irei? Se só tu tem palavra de vida eterna. Quando o povo peca diante da face do Senhor, faz o bezerro e transfere a glória que era de Deus para o bezerro, Deus vai se magoar, se entristecer com o povo. E aí Deus vai dizer: Moisés, a minha presença não vai no meio do povo. Aí Moisés vai dizer: Senhor, se a tua presença não for no meio do povo, eu não vou arredar o pé daqui. O homem teve a audácia de falar não para Deus. Por quê? Porque Deus não ia enviar sua presença junto com o povo. Aí Moisés vai, muitos dizem que Deus não é Deus de barganha, mas qualquer dia eu vou trazer um estudo sobre isso. Aí Moisés vai barganhar com Deus e vai dizer: Senhor, eu não vou arredar o pé daqui. Aí Deus vai dizer: Moisés, vamos fazer o seguinte, nem eu nem você, eu vou enviar um anjo no meio do povo e minha presença vai contigo. Ou seja, ele não quis arredar o pé se a presença de Deus não fosse com ele. Então o X da questão aqui é a obediência. Deus pode te colocar no meio de um deserto. Se você for obediente à voz de Deus, você vai prosperar sobre a terra. É no deserto que Deus vai fazer um manancial e vai te engrandecer em meio às adversidades. A bênção do Senhor é que enriquece. Tópico 1. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Quando Deus resolve abençoar-nos, em pouco tempo recuperamos as nossas perdas. Então Isaac ele vai obedecer, e o texto diz: e semeou Isaac naquela mesma terra, na mesma terra que não produzia, na mesma terra que não gerava, na mesma terra aonde todos haviam fracassado, na mesma terra onde todos plantaram e não colheram nada. Isaac vai plantar naquela mesma terra, e a Bíblia diz que ele vai colher naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava.
Este colher sem medidas, irmãos, existe um equívoco de interpretação, aonde eu já ouvi dizer que Isaac plantava uma semente e nascia 100 pés. Não era isso. A Bíblia diz que o fruto caído era uma cultura. O fruto caído era do órfão e da viúva. O fruto rachado era do órfão e da viúva. O fruto bichado era do órfão e da viúva, automaticamente. Então, quando um agricultor colhia a sua lavoura, ele tinha um aproveitamento de 50% a 60%, porque os frutos rachados, os frutos caídos e os frutos bichados, ele tinha que colocar num cesto à parte e doar para a viúva e para o órfão. E quando Deus diz que Isaac, ele semeou e colheu 100 medidas, Deus estava dizendo que Isaac teve um aproveitamento de 100%. Em outras palavras, não tinha fruto bichado, não tinha fruto caído, não tinha fruto brocado. Isaac teve um aproveitamento de 100%. A Bíblia diz no livro de Ageu, capítulo 1, que o povo deixou de priorizar Deus. O que aconteceu com aquele povo? Eles plantavam muito, colhia pouco. Eles almejavam muito, alcançavam pouco. Eles se alimentavam e não saciavam a sua fome. E a Bíblia diz que o que recebia salário parecia que recebia num saquetel furado, ou seja, não via o fruto do seu trabalho. Quantas das vezes é assim na nossa vida? A gente recebe o nosso salário e parece que nós colocamos num saquetel furado, porque aquele povo deixou de priorizar Deus, deixou de colocar Deus como primazia na sua vida. E Deus vai prometer a Isaac: filho, uma vez que você andar na obediência, uma vez que Deus for prioridade na sua vida, o aproveitamento da sua colheita vai ser de 100%. Não vai ter fruto caído, não vai ter fruto rachado, não vai ter fruto brocado. Já viu uma pessoa prosperar ganhando um salário mínimo? Já viu? Conheci uma senhora que ela é assalariada, ela tem a casa dela, ela tem o carro dela, ela formou seus 3 filhos, e um é engenheiro, se eu não me engano, o outro é arquiteto e o outro é advogado. Ela empresta dinheiro para os filhos, para você ter uma noção do que é a prosperidade de Deus. O que é a prosperidade de Deus? Eu conheço um senhor também que ele ganha salário mínimo. Ele conseguiu construir a casa dele, conseguiu comprar o carro dele, que está prosperando sobre a face da terra. Então, isso é a prosperidade de Deus. A obediência, ela vai gerar na sua vida ricas bênçãos do Senhor. Ricas bênçãos do Senhor. O segredo é obedecer. Não importa onde você esteja plantado. Pastor, Deus me colocou no deserto, mas você está na obediência? É no deserto que vai ter mesa preparada para você sentar. E a mesa vai ser farta, não vai faltar pão, não vai faltar água. A Bíblia diz que Deus, ele era tão na vida de Isaac, que aonde Isaac plantava, ele achava água. E por mais que os seus inimigos entulhavam os poços, Isaac, ele cavava um poço novo e ele achava água, porque Deus era na vida dele. Isso que a obediência, ela faz gerar na vida do cristão. A Bíblia fala que Sansão, ele era um homem que, quando a presença de Deus se manifestava em sua vida, ele criava uma força sobre-humana. Mas o segredo estava na obediência, não estava no cabelo. Ele, como nazireu de Deus, ele não podia cortar o cabelo. Amém? E engrandeceu-se o varão e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande. A bênção do Senhor nos enriquece, ou seja, a bênção de Deus, ela vai nos enriquecer. Só que você precisa entender que riqueza não é dinheiro, tá? Riqueza não é dinheiro.
riqueza, prosperidade, engloba uma série de coisas. Por exemplo, às vezes você vai menos à farmácia, aquela compra que você fez para 15 dias vai durar um mês, e Deus vai bradando na terra. Deus vai repreendendo o devorador, o migrador, o cortador, e o nome do Senhor vai sendo o quê? Glorificado na sua vida. Então a bênção do Senhor, ela vai gerar o quê? Riqueza, prosperidade, saúde para sua casa, saúde para sua família. Tem pessoas que às vezes se recusam a colocar R$10 na oferta, aí gasta R$50 na farmácia. Aqui é um hospital. Seja obediente, porque a obediência vai gerar cura, vai gerar saúde, vai gerar bênçãos do Senhor na sua vida. A nossa prosperidade desperta inveja em outras pessoas que estão à nossa volta. O Salmo 112, versículo 10, o salmista afirma que o ímpio invejoso chega a se enraivecer e se consumir por causa da prosperidade do justo. Muitos que estão à nossa volta não entendem como que nós estamos prosperando em terra seca. É simples. A crise que nós estamos passando, política, financeira, é uma crise da terra. Nós, como servos de Deus, nós não somos desta terra. Nós somos do céu. Nós não temos nada a ver com esta crise. Pastor, mas nós estamos nesta terra. Sim, nós estamos na terra. Nós vamos sofrer algumas consequências de tudo que está acontecendo. Mas a nossa promessa está em Deus. A nossa confiança está em Deus. A nossa dependência está em Deus. Irmãos, mediante ao que nós estamos passando e vivendo, se nós compararmos a nossa situação atual de crise com a situação do povo que peregrinou durante 40 anos no deserto, existe diferença? Não, irmãos, estamos na prova, estamos na luta. Mas quem foi o Deus de Israel para aquele povo? O Deus da providência, porque no deserto faltou pão, no deserto faltou alimento, no deserto faltou água. Deus fez gerar água da rocha, Deus fez chover pão do céu. Louvado seja Deus. Deus tratava, cuidava daquele povo nos seus mínimos detalhes. Não faltou a providência. E o Deus da providência, Ele é na sua vida. E mediante a tudo que você está passando, não vai faltar a providência, não vai faltar o pão sobre a sua mesa. Tem um louvor que eu gosto muito que diz assim: família, volte a sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Você crê? Não vai faltar. Então, obedeça. Se Deus mandar você ir para a direita, vá para a direita. Se Deus mandar você ir para a esquerda, você vai para a esquerda. Se Deus mandar você parar, pare. Para que Deus possa sim continuar te abençoando na face da terra. A prosperidade, ela vai trazer o quê? Inveja. Muitos vão olhar para você e vão falar: mas como pode? Ela estava caída, fracassada, derrotada, e o Senhor prosperar ela desta maneira. Entretanto, o próprio Deus que se compraz na prosperidade dos seus servos. Então Deus, ele tem prazer na nossa prosperidade, tá? Tem gente que acha que Deus é carrasco, tá? Estou provado, estou na prova, estou na luta, estou no vale, e Deus está se agradando. Não, Deus, ele tem prazer na sua prosperidade, na sua alegria. Só que você precisa entender que Deus, ele quer salvar a sua alma. Sim ou não? Qual é a prioridade de Deus? Salvar a sua alma. A prioridade de Deus não é te dar casa. A prioridade de Deus não é te dar carro.
A prioridade de Deus não é colocar você numa empresa multinacional para que você se perca, porque a prioridade de Deus é salvar a sua alma. E muitas das vezes Deus ele não vai permitir nós estarmos no patamar que almeja o nosso coração, porque Deus quer salvar nossa alma. E Ele conhece o coração do homem, Ele sabe até onde Ele pode te levar. Infelizmente, existem pessoas que fazem 3 refeições por dia. Se Deus der a 4ª refeição, ele se desvia. Infelizmente, tem pessoas, se Deus der carro, ele se desvia. Se Deus colocar no patamar elevado, Deus se desvia. Então, não vai faltar. Deus vai enviar a porção diária que você precisa, mas para que você venha viver de fato a prosperidade de Deus, Deus vai te forjar primeiro. Porque Deus não quer que você se perca, Deus não quer que você se afaste da presença de Deus. Entretanto, é o próprio Deus que se compraz na prosperidade. Então Deus ele tem prazer em te abençoar. O maior interessado em entregar nas suas mãos a bênção do Senhor é Ele. Por quê? Porque Ele sabe, louvado seja Deus, que o nome dEle será glorificado na sua vida. Conclusão: a nossa prosperidade vem do Senhor. É Ele que nos faz prosperar mesmo na adversidade. A fome podia estar assolando a terra. O servo de Deus, porém, experimentava fartura e abundância em meio à escassez. Porque o Senhor prometeu abençoar toda a obra das nossas mãos. Amém, irmãos? Fica de pé, em nome de Jesus. A prosperidade, ela vem do Senhor. Amém? A riqueza material falando, ela vai vir do quê? Do seu trabalho, do seu esforço. Mas a prosperidade, ela vem de Deus, ela é um dom de Deus. Então não adianta ter riqueza e não ter prosperidade. E nós só vamos adquirir esta prosperidade através do quê? Obediência. Obediência. Deus prosperou aquele povo no deserto. Deus provou Deus provou Jó? Provou. Jó perdeu tudo? Perdeu. Mas ele continuou obedecendo. E por causa da obediência, Deus vai dar em dobro tudo o que ele tinha perdido. Então, busque a prosperidade de Deus, não a riqueza. A prosperidade de Deus através do quê? Da obediência.